Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é é Carta de um Defunto Rico, de Lima Barreto, romancista brasileiro, preto e discriminado, que escreveu brasileiro e rasga o verbo nesse conto. Vamos lá, escritor raiz, escritor moleque, Lima Barreto, sempre tirando sarro de tudo. E vamos tirar sarro junto com ele, então. Boa leitura! Carta de um Defunto Rico, de Lima Barreto. Meus caros amigos e parentes, cá estou, no carneiro número 7 da terceira quadra à direita, como vocês devem saber, porque me puseram nele. Este cemitério de São João Batista da Lagoa não é dos piores. Para os vivos, é grave e solene, com o seu severo fundo de escuro e padrasto granítico. A escassa verdura verde-negra nas montanhas de roda não diminuiu em nada a imponência da antiguidade da rocha dominante nelas. Há certa grandeza melancólica nisto tudo. Mora neste pequeno vale uma tristeza teimosa que nem o sol glorioso espanca. Tenho, apesar do que se possa supor em contrário, uma grande satisfação. Não estou mais preso ao meu corpo. Ele está no aludido buraco, unicamente a fim de que vocês tenham um marco, um sinal palpável para suas recordações. Mas anda em toda a parte. Consegui, afinal, como desejava o poeta, elevar-me bem longe dos miasmas mórbidos, purificar-me no ar superior e bebo, como um puro e divino licor, o fogo claro que enche os límpidos espaços. Não tenho as dificultosas tarefas que por aí, pela superfície da terra, atazanam a inteligência de tanta gente. Não me preocupa, por exemplo, saber se devo ir receber o poderoso imperador de Beluchistã, com ou sem colarinho. Não consulto autoridades constitucionais para autorizar minha mulher a oferecer ou não lugares do seu automóvel a príncipes herdeiros. Coisa, aliás, que é sempre agradável às senhoras de uma democracia. Não sou obrigado, para obter um título nobiliárquico de uma problemática monarquia, a andar pelos adelos, catando suspeitas bugigangas e pedir a literatos das antessalas palacianas que as proclamem raridades de beleza, a fim de encherem salões de casas de bailes e emocionarem os ingênuos com recordações de um passado que não devia ser avivado. Afirmando isto, tenho que dizer as razões. Em primeiro lugar, tais bugigangas não têm por si, em geral, beleza alguma. E se a tiveram, era emprestada pelas almas dos que se serviram delas. Semelhante beleza só pode ser sentida pelos descendentes dos seus primitivos donos. Demais, elas perdem todo o interesse, todo o seu valor, tudo o que nelas possa haver de emocional, desde que percam a sua utilidade e desde que sejam retiradas dos seus lugares próprios. Há senhoras belas no seu interior, com os seus móveis e as costuras, mas que não o são na rua, nas salas de baile e de teatro. O homem e as suas criações precisam, para refugir do seu ambiente próprio, penetrado, saturado das dores, dos anseios, das alegrias de sua alma. É com as emanações de sua vitalidade, é com as vibrações misteriosas de sua existência, que as coisas se enchem de beleza. É o sumo de sua vida que empresta beleza às coisas mortais. É a alma do personagem que faz a grandeza do drama. Não são os versos, as metáforas, a linguagem em si, etc, etc. Estando ela ausente, por incapacidade do autor, o drama não vale nada. Por isso, sinto-me bem contente de não ser obrigado a caçar, nos balchiores e cafundós domésticos, bugigangas,
para agradar futuros e problemáticos imperantes, porque teria que dar a eles alma, tentativa em projeto que, além de inatingível, é supremamente sacrílego. De resto, para ser completa essa reconstrução do passado, ou essa visão dele, não se podia prescindir de certos utensílios de uso secreto e discreto, nem tampouco esquecer determinados instrumentos de tortura e suplício empregados pelas autoridades e grãos-senhores no castigo dos seus escravos. Há no passado muitas coisas que devem ser desprezadas e inteiramente eliminadas com o correr do tempo, para a felicidade da espécie. A exemplo do que a digestão faz para a saúde do indivíduo, com certas substâncias dos elementos que ingerimos. Mas estou na cova e não devo relembrar aos viventes coisas dolorosas. Os mortos não perseguem ninguém e só podem gozar da beatitude da superexistência aqueles que se purificam pelo arrependimento e destroem na sua alma todo o ódio, todo o despeito, todo o rancor. Os que não conseguem isso, ai deles! Alonguei-me nessas considerações intempestivas quando a minha atenção era outra. O meu propósito era dizer a vocês que o enterro esteve lindo. Eu posso dizer isto sem vaidade, porque o prazer dele, da sua magnificência, do seu luxo, não é propriamente meu, mas de vocês. E não há mal algum que um vivente tenha um naco de vaidade, mesmo quando é presidente de alguma coisa, ou imortal da Academia de Letras. Enterro e demais cerimônias fúnebres não interessam ao defunto. Elas são feitas por vivos para vivos. É uma tolice de certos senhores disporem nos seus testamentos como devem ser enterrados. Cada um enterra seu pai como pode. É uma sentença popular, cujo ensinamento deve ser tomado no sentido mais amplo possível, dando aos sobreviventes a responsabilidade total do enterro de seus parentes e amigos, tanto na forma como no fundo. O meu, feito por vocês, foi de truz. O carro estava soberbamente agaloado, os cavalos bem paramentados e empenachados. As riquíssimas coroas, além de ricas, eram lindas. Do Haduk Lobo, daquele casarão que ganhei com o auxílio das ordens terceiras, das leis, do câmbio e outras fatalidades econômicas e sociais que fazem pobres a maior parte dos sujeitos, e a mim me fizeram rico, da porta dele até o portão de São João Batista, o meu enterro foi um deslumbramento. Não havia na rua quem não parasse para contemplá-lo, descobrindo-se ritualmente. Não havia quem não perguntasse quem ia ali. Triste destino meu, esse de, nos instantes do meu enterramento, toda uma população de uma vasta cidade querer saber o meu nome, e dali a minutos, com a última pá de terra deitada na minha sepultura, vir a ser esquecido, até pelos meus próprios parentes. Faço esta reflexão somente por fazer, porque, desde muito, havia encontrado, no fundo das coisas humanas, um vazio absoluto. Esta convicção me veio com as meditações seguidas que me foram provocadas pelo fato de meu filho Carlos, com quem gastei uma fortuna em mestres, a quem formei, a quem coloquei altamente, não saber nada desta vida, até menos do que eu. Adivinhei isto e fiquei a matutar como é que ele gozava de tanta consideração fácil, e eu apenas merecia uma contrariedade? Eu que... Carlos, meu filho, se leres isto, dá o teu ordenado àquele pobre rapaz que te fez as sabatinas por tuta e meia. E contenta-te com o que herdaste do teu pai e faz com que tem tua mulher. Se não fizeres, ai de ti. Nem o Carlos, nem vocês outros, espero, encontrarão nesta última observação matéria para ter queixa de mim. Eu não tenho mais amizade, nem inimizade. Os vivos me merecem unicamente piedade, e o que me deu esta situação deliciosa em que estou foi ter sido, às vezes, profundamente bom. Atualmente, sou sempre.
Não seria, portanto, agora que perto da terra estou, entretanto, longe dela, não havia de fazer recriminações a meu filho ou tentar desmoralizá-lo. Minha missão, quando me consentem, é fazer bem e aconselhar o arrependimento. Agradeço a vocês o cuidado que tiveram com o meu enterro, mas seja-me permitido, caros parentes e amigos, dizer a vocês uma coisa. Tudo estava lindo e rico, mas um cuidado vocês não tiveram. Porque vocês não forneceram librés novas aos cocheiros de Caleças, sobretudo ao do coche, que estava vestido de tal maneira andrajosa que causava dó? Se vocês tiverem que fazer outro enterro, não se esqueçam de vestir bem os pobres cocheiros, com o que o defunto, caso seja eu, ficará muito satisfeito. O brilho do cortejo será maior e vocês terão prestado uma obra de caridade. Era o que eu tinha a dizer a vocês. Não me despeço pelo simples motivo de que estou sempre junto de vocês. É tudo isto do José Boaventura da Silva. NB. Residência segundo a Santa Casa. Cemitério de São João Batista da Lagoa. E, segundo a sabedoria universal, em toda a parte. JBS. Posso garantir que transladei esta carta para aqui sem omissão de uma vírgula. ABC, Rio, 22 de janeiro de 1921. E esse foi Carta de um Defunto Rico, de Lima Barreto. Que me lembrou muito o defunto autor, ou o autor defunto, que o Machado de Assis fundou ali com Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1881. Aqui a gente tem também um defunto narrando a história, né? Sim, é legal, porque como que a gente tá sabendo o que ele tá falando, se ele tá morto? É porque ele deixou uma carta muito irônica, né? Não, ele fez uma carta... É porque entra tanto na leitura, assim, da carta que você fica meio... que tipo, é tão em primeira pessoa, né? Aquilo que parece que é o morto mesmo falando, né? Nossa, e é tão cheio de ironia desde a primeira linha, né? Desde o primeiro... Caros colegas, eu estou aqui no carneiro número 7, à esquerda, à direita. Você sabe muito bem, vocês que me colocaram aqui, né? Sim. Tipo uma coisa... E até ali até ali ele, tipo, coloca meio que umas mágoas, né, que ele tem com o filho, e enfim, né, isso com a fica bem herança que ele vai evidente. deixar e tudo mais. Sim, investiu tudo na educação do filho e é um pusca, não fez nada. Busca é bom. Começar a usar mais essa palavra. Ai, mas eu achei bem interessante porque ele fala que ele tá num vale, mas que ele tá se libertando. Então, eu até anotei o trecho. Não estou mais preso em meu corpo. Meu corpo está num buraco para que vocês tenham um marco. Né? E eu gostei muito que esse texto ele deixa muito evidente que essa importância toda é de quem sobreviveu. Né? Ela até usa esse termo, os sobreviventes. Só interessa os sobreviventes. Né? E ao mesmo tempo ele toca num ponto que é da onipresença de quem morreu em meio aos vivos. Isso é meio assustador, mas numa obra totalmente... num texto bem realista, né? E ele coloca nessa coisa de que essas pessoas que pedem enterro bonito, né? Que o enterro não é pro defunto, mas é pra quem ficou, né? Pros vivos. É feito pelos vivos para os vivos. E a própria pompa do... como que fala? Do enterro em si, né? É feito, como você falou, dos vivos para os vivos. E ele olha o nome do cemitério, São João Batista da Lagoa. Aí já é uma coisa assim, né? Tipo, um nomezão. Nem vou falar que eu tenho 5, né? Entre nomes e sobrenomes. Mas, tipo, é um nomezão assim, já pra mostrar que tá falando pomposo, de elite, né? Tá falando de categoria. De alguém rico, verdade. Então ele já está ali, já coloca as arestas de cara, assim. E Sim. Muitas coisas acontecem nessas narrativas e ele observa cada detalhe que foi importante aos viventes. Bom, vamos falar aqui. Como ele foi um grande cronista e caricaturista, né? Parece que nesse texto ele está se vingando da hostilidade da elite e da burguesia leitora, sabe? Porque ele pega esse tempero, né? O que é
caro e importante para essa burguesia e rechaça. Sim. Com muita ironia. E pega ali um aspecto muito único, que é o enterro, né? Ele não faz chacota ali de festas, né? Que podia fazer, ou dos chás, né? Os chás ali meio europeus, ele faz faz essa brincadeira com o enterro, né? E fala, estou na cova, os mortos não perseguem ninguém. Ele também deixa essa mensagem importante, né? Então ele coloca algumas coisas assim pra gente pensar. Os mortos não perseguem ninguém, eu já estou livre, não tenho nem amigo nem inimigo, e eu estarei sempre em meio, junto a vocês, né? Tipo, eu estou livre, mas eu estarei aqui. Sim. Então, é um choque mesmo de realidade e ao mesmo tempo que é um texto super real, é um texto que faz a gente questionar uma série de coisas, né? Por que mesmo que eu tô fazendo tudo que eu tô fazendo, que eu tô acumulando essas riquezas, pra que fim, né? Eu achei esse conto, assim, de uma envergadura curta, mas bem filosófica, como sempre, assim, sem esse propósito filosófico, porque não era a intenção do Lima Barreto, mas ele leva a gente a refletir, né? Ele fazia essa linguagem, com essa linguagem tão simples, esse texto, que até ele ganhou essa espécie de alcunha, né? Que ele escreve brasileiro, né? Tipo, é o cara que escreve brasileiro. Eu achei isso muito legal. Que ele pega esse popular, né? Fugiu o nome do conto O Homem que Sabia Javanês, Sim. né? É super brasileiro. Nossa, o cara engana 1000 pessoas, né? Convencendo que sabe falar. É o clássico do malandro brasileiro. E esse tema que ele explora nesse conto também não ele costumava explorar esse tema, né? Tem aquele conto que a gente fez dele, do que chega no céu. Como é que é o nome? O Pecado. Isso, O Pecado. Excelente. Né? Que também ele trata desse além-vida e faz toda uma brincadeira em volta disso, né? Então não é só nesse texto que ele explora esse aspecto aí da sociedade. Que sempre essa sátira que tem relação também com a discriminação de cor, que foi algo que ele viveu na pele, pai e mãe negros. Na pele, literalmente. Pai e mãe negros, ficou órfão aos 7 anos, né? E depois o pai, lembra, a gente já falou bastante da biografia dele, o pai dele enlouquece quando ele tá ali estudando engenharia, né? Então ele tem que largar os estudos para ajudar a sustentar os irmãos, né? E entra na imprensa, e a partir dali vai saindo várias coisas. Recordações de Isaías Caminha, que é a primeira publicação dele, é a história de um cara que chega na cidade, um negro, né? Uma pessoa de cor que sofre várias discriminações, né? E ele é um escrivão e ele vai contando tudo que ele passa, né? Então, a primeira bandeira até é chamado esse de romance autobiográfico do Lima Barreto, porque em alguns momentos parece que se mistura, você não sabe se quem tá narrando é o Isaías Caminha ou é o próprio Lima, porque ele tá falando dele, né? Da discriminação que ele vivia e etc. Assim como toda obra, né, a gente vê, principalmente nas grandes obras, que de certa forma autobiográfico, né, sempre. Tipo, é uma ficção, mas você vê que o autor colheu muito do que ele viveu, né, e era impossível ele não... É impossível, assim, tipo, escrever esse tipo de coisa, algumas experiências com tanta... propriedade. E detalhe, e você, né, expressar tudo isso sem você viver aquilo, né, de uma forma ou outra. Bom, a gente tá falando da biografia do Lima Barreto e falou dessa coisa do Isaías Caminha, e o próprio Lima foi funcionário, né, da Secretaria de Guerra, ele foi funcionário público também, né, então... Bem isso, ele fala do que ele vive, ele fala do que ele conhece, e ele está encaixado na literatura no pré-modernismo, que não é considerado necessariamente uma escola literária, né? Mas é um momento em que muito é lido e interpretado sobre a história do país. O próprio Lima, em Triste Fim do Policarpo Quaresma e em Os Brusundangas, que a gente trouxe aqui, faz essas críticas à Primeira República, nesses primeiros anos da República Brasileira. Então, situar, ele era um garotinho quando isso aconteceu, né? Ele nasceu em 13 de maio de 1881 e a República foi proclamada em 1889. Então, a gente tinha ali uns 8 anos de vida dele. Um ano antes, no dia do aniversário, teve a libertação dos escravos, na assinatura da Lei Áurea, bem no mesmo dia, né? Que foi dia 13 de maio. Nossa. E nesse ano a gente está vivendo um movimento no Brasil, Lucas, que é um movimento de reconhecer o Lima Barreto pelo seu centenário de morte.
Então, apesar dele ser esse escritor, que ele foi muito rechaçado na sua época, justamente porque ele escrevia popular. Muitas vezes ele desviava da norma culta, assim, da língua, para dizer o que ele precisava dizer, para dar voz a esse povo, a esse sentimento, a essa forma de sentir na pele mesmo a própria discriminação e esse pouco espaço na sociedade que se tinha um século atrás. Sim. Hoje a gente já tem tanta coisa ainda, né? A gente percebe isso na linguagem dele, né? Que é uma linguagem que atinge... Parece que o público-alvo não é o intelectual, né? É a pessoa ali que vai pegar o jornal, que pegava, né, o jornal na banca e ia ler aquilo ali, né? Então eu vejo, apesar de ser denso, né, e ele mesmo ser um intelectual, eu vejo que ele não tava querendo, vou agradar aqui os críticos, Não, né? de forma alguma. Ele foi bem rechaçado e bem recriminado. Tanto é que esse movimento do Centenário agora tenta trazer à tona e está sendo trabalhado um dos movimentos que está sendo encabeçado, se chama Espalhe Lima Barreto, está trabalhando a obra dele em língua portuguesa e em língua inglesa, porque quer fazer com que ele fique realmente bem famoso, porque ele é um dos escritores brasileiros, dos maiores escritores brasileiros que temos na história, né? Sim. Na história, falando de passado. A gente precisa cada vez mais de movimentos específicos, né? A gente tem movimentos hoje muito generalistas, assim, hashtag salvar o mundo, né? Não, e até eu fazendo os estudos... Coisas específicas, assim, eu acho que fazem mais diferença, né? Porque vão direto a um ponto ali e fazem crescer aquilo, né? Não fica tentando espalhar para todo lado. E até fazendo os estudos sobre essa semana, e comparei com a semana passada, quando eu voltei uma página, falei, nossa, 2 pretos, um em seguida do outro, né? Maria Firmina dos Reis, a semana passada, com Canto Só Beira-Mar, e agora Lima Barreto, vão dizer que a nossa bandeira... Não, é que né? se você falar de literatura nacional, é muito difícil você pegar um grande escritor brasileiro que não era negro, né? Então, assim, é muito difícil não, mas eu digo que os escritores, assim, os mais importantes do Brasil, né, eles eram negros. Então, mostra muito que é difícil a gente raça, fugir, né, dessa nacionalidade que a gente tem. Até em você, que é todo loiro, assim, você tem sangue negro correndo nas suas veias. Porque a miscigenação é imensa, sabe? Eu tenho indígena correndo nas minhas, sabe? Então eu acho muito legal. Eu tenho certeza que eu tenho, sabe? Mesmo não sabendo identificar que linha é ou como é. O Brasil é muito rico, né, em cultura. Falta disciplina, eu acho, pra gente em geral, assim, né? Ética de trabalho, mas eu acho que a nossa cultura é a mais rica do mundo, né? E o país de um tesouro de riqueza também, né? Riquezas naturais mesmo. Né? Tanto é que cresceu aos olhos. Sabe uma curiosidade interessante? Quando o Lima Barreto entrou na escola, acho que se não me engano no ensino médio de hoje, assim, na época, uma espécie de inspetor, assim, questionou como é que pode um preto com o nome de rei de Portugal? Porque o nome completo dele é Afonso Henriques de Lima Barreto, né? Então ele ficou muito... Já ali recebeu um preconceito... Um nome de defunto rico. Também. Não, e o nome do defunto era José Boaventura da Silva. Né? Boaventura. Não, e é bem em formato carta, né? Porque ele termina com JBS, né? A carta assinada, põe a data, que é 22 de janeiro de 1921, que eu tomei como a data em que ele escreveu o texto, né? Pode ser. Então achei bem, bem legal, assim, o formatinho carta seguido à risca ali, né? E ele passa essa mensagem, assim, bem profunda, bem de crítica. E o Lima Barreto se destacou muito no jornalismo também, né? Com as reportagens que ele fazia, desse movimento de higienização da cidade, de mandar todo mundo que era pobre, né, para as margens, né? A gente chama de subúrbio, né? Que virou as favelas, né? Então, nesse movimento de enaltecer Lima Barreto, então você já citou alguns textos aqui, eu vou só elencar tudo que a gente já fez por ele. Teve bastante. Pela obra dele, né? Então, primeiro lá, acho que foi o 4º ou 5º episódio, O Homem que Sabia Javanês. Essa é extraordinária, né, Lucas? Essa história é muito legal. Boa. Daí O Pecado, que você já citou aqui, muito bem colocado também. Um conto, assim, de 2 páginas,
né? Que tem São Pedro, tem o defunto também que chega no céu, e se você não ouviu ainda, tem que ouvir. Sim. Um músico extraordinário, que é a história dos dois amigos que se encontram no bondinho lá e começam a conversar. Essa, né? Não tô confusa. Isso, eles se encontram no bonde, eles eram amigos de escola, e daí cada um foi para um lado, né? E daí eles conversam pra, o que você tá fazendo hoje, né? E eles trocam essa ideia. É muito engraçado também. Verdade. E, tipo, muito real, assim, a gente traz muito pra nossa vida, assim, muito, qual que é a palavra? Quando você se identifica, assim. O trabalho dele é muito... Verídico? Não, é muito atual. Factual. É muito atual ainda que ele, tipo, porque ele analisa a raiz do comportamento das pessoas. Então, você escutar ou ler Lima Barreto hoje ainda parece ser uma coisa muito nova, né? E lembra que um dos amigos era muito fã do Jules Verne, né? Super sonhador. Outro texto extraordinário que eu conto dele, que já tá aqui, é A Nova Califórnia. Ele faz uma crítica à busca pelo ouro, né? Ele faz uma correlação com a Califórnia. Eu gosto muito também. Tem o Raimundo Flamel, aquele alquimista, né? Que é um personagem bem ele tem emblemático. Ele tem um teor, assim, meio de suspense junto com terror, assim. Porque aqui de novo lida com os mortos, né? Com mexer com os mortos de alguma forma. Mas ele não é o propósito dele assustar, né? Não. Quem sabe assustar com o espírito humano, né? Do que o homem é capaz para poder e dinheiro. Eu acho que isso ele provoca isso, de fato. Em mim ele provoca. Tem até esse nome, né? A Nova Califórnia, que faz referência à Corrida do Ouro, né? Isso não é mencionado em nenhum momento no texto e fica pro leitor adivinhar, né? Por que é a Nova Califórnia. Então tem tudo a ver com a Corrida do Ouro norte-americana. Com a Corrida do Ouro norte-americana, e o conto faz essa brincadeira com alquimia e ouro também. Então bem... Esse é o meu favorito, realmente. Muito legal. Muito legal. E teve os Brusundangas, que a gente teve aqui um convidado especial no debate, que foi o professor Denilson Sumukoski. Que daí ele trouxe o contexto histórico, né? E a gente trouxe o contexto literário e juntou os dois. Então é bem informativo esse episódio aí. E na verdade, o Brusundangas é um livro, né? E a gente pegou ali... É uma sátira política, E a gente pegou alguns capítulos, né? Dele, fez aqui. Então fez um resumão. Então, se você precisa muito conhecer toda a biografia do Lima Barreto, volta nesses episódios, principalmente os Brusundangas e a Nova Califórnia, que lá a gente explica tudo, como foi a infância, o que aconteceu com ele, enfim, todos esses passos, né? E publicações também, mas a gente acha bem importante sempre trazer à tona textos como o dele, ainda mais que a gente falou de bicentenário de Maria Firmina semana passada, fala de centenário de morte dele nesse, né? E vamos que vamos, sempre a literatura sacudindo as estruturas das pessoas. É isso aí. E sempre que eu lembro dele, vem na cabeça uma imagem jovem, assim. É porque ele morreu com 41 anos só. Então por isso. Não tem foto dele idoso, né? Que você pensa, Machado de Assis sempre vem aquela foto dele olhando pra baixo com bigodão e barbona, né? E ele sempre vem a imagem jovem, né? Então tá explicado, e morreu cedo. Ele morreu muito cedo. Teve uma vida curta também, né? Intercorrências de vícios ali, alcoolismo principalmente. Meio que como uma herança genética, né? Que o pai dele tinha isso também. Vício, né? Morreu jovem, que a gente diz, claro que naquela época as pessoas com 40 anos eram super vividas já, né? Pra 1921. Então, hoje a gente vê isso como jovem, né? Mas era muito diferente também se colocar na balança. Contextos e contextos, né? Por isso que é legal analisar, né? Eu gosto muito dessa parte em que a gente bota os pingos nos is aqui. Ele viveu a Primeira Guerra Mundial, o Lima Barreto. E esse texto aqui é de uma maturidade enorme, porque foi um ano antes dele morrer. Então ele já tinha, assim... eu acho que essa coisa da linguagem simples aqui, ele dá uma abusadinha, porque tem uns termos bem... Ele fala... Qual que é a crítica dele? Caprichem mais no libré, né, da próxima, se vocês querem um enterro de fato, assim. O libré é o quê? O que é o libré? É uma roupa, né, tipo um fardamento cheio de galões e botões, usado pela nobreza, assim. É como se fosse aquela capinha, sabe? Que coloca em cima, assim, e tem vários pontos, assim. Aquelas roupas do pessoal do Rotary lá, já cheio de pendurico e coisa, de broche. Dá pra fazer uma analogia. Mas, talvez, né? Não sei. Mas talvez seja inspirado, porque é inspirado na nobreza, né? E daí ele falou que os cocheiros estavam muito mal vestidos, né? Que eles teriam que estar com um libré mais bonito. Então, para realmente... Os cavalos estavam escovados, lindos e pomposos. Ele até
dá uma zoada na Academia Brasileira de Letras. Sim. Também, né? Os imortais da academia. E quem é presidente de associações e tudo mais. E quando ele fala isso, capriche mais na roupa do pobre, olha a crítica. Então ele termina justamente fincando a faca ali na crítica. Olha só, pro teu irmão ali que tava carregando você, fazendo tudo ficar bonito e que tava super mal vestido. Então ali a festa não ficou bonita, né? Pra festa ficar bonita como um todo, tem que todo mundo receber o tratamento e o respeito necessário. É isso aí. Boa leitura. Mas não terminou ainda. Aprendemos bastante com o Lima Barreto. Vamos falar então dos nossos apoiadores. Se você tá aqui ouvindo a gente até agora, muito obrigado por estar com a gente até agora. Essa parte do final eu sempre digo que é a parte que a gente aprende, né? Muitas vezes você só ouvir ali o começo, você não vai ter todo esse background histórico, né? Que a gente traz sempre aqui nas notas de rodapé. Então aprende muito mais, né? Eu mesmo, cada episódio que a gente faz, eu aprendo muito mais do que se eu só lesse aquele conto, aquele poema. Para mim é como se a cada episódio, a cada estudo e debate abrisse uma caixinha nova na cabeça, assim. E daí aquilo é uma rede que vai entrecruzando as informações. E é infinito, né? Porque cada autor e texto novo... É muito legal que a gente tá entretendo, ensinando e aprendendo também cada vez, né, que a gente faz o episódio, a gente aprende. Falar para os nossos youtubers, comentaristas, que os últimos dias eu não consegui responder os comentários, desculpa aí. Mas podem seguir comentando, que a gente adora as opiniões de vocês. Então, se você quer nos apoiar ainda mais, você pode entrar no nosso financiamento coletivo lá no apoia.se/leitura de ouvido, que lá a gente tem um financiamento contínuo que fica rolando todo mês, né? Já que nosso podcast sai toda semana. É um financiamento infinito. Contínuo. Infinito como conhecimento a cada semana. Então você pode ir lá e estipular um valor mensal, né? Ou você pode fazer um pix direto para leituradeouvido@gmail.com. Daí você pode fazer uma vez ou programar todo mês, enfim. Tem formas de ajudar a propagar a literatura aqui do nosso podcast, então... Infinito como o nosso apoiador lá, Infinita Lisboa. É verdade. Você quer que eu fale? Eu comece a falar os nomes, tá? Então vamos começar a falar os nomes. Se você nos apoiar, você vai entrar aqui nos nossos produtores executivos, né? Em ordem alfabética, pra não discriminar ninguém, que são eles. Pode começar. É que sempre eu tô começando, começa você hoje. Então tá bom. Adalberto Machado Santos. Adriana Mairink, com a editora Infinita Lisboa. Anderson Luiz Fernandes. Betânia Nascimento. Bruno Guedes com o Grupo Danco. Cristiane Bastos Cota. Cláudia Lube. Daniela Caroline de Camargo Veríssimo. Isabel Araújo Alves. Jaqueline Conte. Kênia Garcia Bento Torquato. Lilian Renert. Marcelos Machado. Maria Lúcia Rick Bardi. Raimundo Gabino dos Santos. Rosângela Marquesi. Sérgio Juarez Rico da Luz. Silvia Schmidt. E Zenilda Ribeiro. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido, e fica o convite para você nos apoiar também e propagar a literatura, não só do Lima Barreto, como de todos os autores que a gente traz aqui neste podcast. Compartilha com quem você gosta, porque a literatura tem que ser compartilhada. Eu sempre digo, livros fechados não são nada, né? A gente tem que degustar. Tá certo. Isso tá certo. Aí. Passar por todos os estômagos, interpretar e tá bom. Fazer um mundo melhor. Todos os estômagos. E a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.